Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso do Ideia Estática. Então, a nossa aula de hoje, vamos começar a mostrar um pouquinho mais sobre a ferramenta computacional, sobre a interface gráfica que o IDEA oferece ao usuário e sobre alguns recursos preliminares que podem servir como primeiros passos para que você vá se ambientando com os recursos que o IDEA Estática tem a oferecer, tá? Então, depois que a gente fizer o download do software, fizemos o download e instalação da licença, vocês vão ter acesso, pessoal, de maneira geral, ao software, a uma tela de login e senha, informação de login e senha, e depois que vocês fizerem o login e senha, a gente tem acesso ao software propriamente dito. Então, essa é a tela inicial que a Estática apresenta ao usuário. A gente tem uma interface gráfica tradicional, é muito parecida com o que outros softwares oferecem também aos usuários. Uma coisa muito legal dessa página inicial que o IDEA oferece ao usuário é que temos algumas informações aqui que podem nos ajudar bastante no dia a dia e trazer novidades para nós em relação ao uso do software. Por exemplo, aqui nessa tela inicial a gente tem a parte de novidades, algumas lives e algumas informações que são fornecidas pelo Ideia Estática e que a gente pode olhar de repente aqui na interface inicial e falar, opa, gostei, vou acessar aqui essa informação e vamos nos capacitar um pouco mais. Então, sempre que a gente clica aqui, vocês observem que o software vai nos levar a algum artigo ou alguma informação relevante. Então, aqui, por exemplo, foi um webinar falando sobre a parte de ancoragem. Diferentes tipos de ancoragem e mecanismos de colapso que são verificados aqui dentro do IDEA. Então, vejam que é bem interessante. Essas informações estão bem acessíveis ao usuário, tá? E vocês podem, de fato, ter acesso aqui nessa interface inicial, ok? Uma outra questão legal é que a gente tem aqui alguns recursos como os tutoriais, artigos de base de conhecimento, alguns vídeos interessantes, o e-learning, que é a parte dos cursos que a Ideia Estática oferece ao usuário, tanto a parte paramétrica, cursos iniciais, enfim. Então, vejam que na interface do software hoje é bastante amigável, já oferece ao usuário recursos que chamam a atenção dessa importância que a gente tem de capacitação, além de meramente operar o software, tá? Por exemplo, tem uma parte de recursos de conhecimento, o Knowledge Base Articles, que são alguns artigos que são bastante interessantes, né, que destacam alguns recursos que o software tem a oferecer e que servem como algo muito interessante para vocês no primeiro passo, né, nos primeiros passos. Por exemplo, aqui nessa aba de ASO, Connection, Theoretical Background, a gente tem alguns artigos que falam exatamente sobre o método, né, de análise e dimensionamento que o Ideia Estática utiliza. A gente vai falar com maiores detalhes em algumas outras aulas. Eu não vou me ater exatamente agora nessa nossa aula de hoje, porque eu queria mostrar um pouquinho do software, um pouquinho da interface, de todo o trabalho que a gente tem possível dentro do software, mas a gente vai entrar no mérito de algumas questões muito importantes aqui sobre o background do software e que falam sobre a metodologia de análise de dimensionamento, tá? Uh, Enfim, então, na interface inicial do software, vejam que o software já convida os usuários a percorrerem essa trajetória, ok? Aqui na parte de cima do IDEA, a gente tem alguns recursos, a depender da licença que o usuário tenha. A gente tem uma licença comercial do IDEA Estática Steel, que é a parte de aço do IDEA. Obviamente, quem tiver a parte de concreto também, essa região aqui central vai aparecer acessível ao usuário. Não aparece para mim porque a gente não tem o concreto, né? A gente não trabalha com o módulo do concreto. E uma terceira linha de recursos vem dessa parte do BIM. Como eu falei para vocês em outro momento, sempre que a gente faz análise e dimensionamento de uma ligação no IDEA, a gente pode passar o arquivo para a nossa equipe de detalhamento, visualizá-la no viewer do IDEA Estática, né, no visualizador, e a gente tem ainda um recurso que se chama o recurso do Checkbot. O Checkbot ele é um recurso que permite ao usuário uma comunicação entre o Ideia Estática e outros softwares de análise e dimensionamento da estrutura completa, certo? Então, por exemplo, a gente é usuário aqui do SIA e do Strap. São dois softwares que comunicam bem com Ideia Estática. Eu já trabalhei bastante com essa interoperabilidade.
e eu consigo acessar e comunicar as ferramentas a partir do recurso do chatbot, que a gente também vai falar para vocês em algum outro momento sobre esse recurso, tá? Na parte de aço, pessoal, a gente tem aqui três informações interessantes, três recursos interessantes, que é a parte do connection, que é o benchmark da ideia estática, que é a parte de ligações em si. Temos o módulo member, em que o objetivo é não avaliar apenas a parte de ligações, mas também componentes estruturais dos sistemas estruturais de uma maneira mais ampla. E aqui temos um recurso muito, mas muito interessante, que é o Connection Library, que é uma biblioteca de conexões disponibilizadas pela ideia estática. Temos muitas ligações e que podem servir tanto para que a gente enxergue, tenha insights de possíveis soluções para o que a gente está precisando, quanto eventualmente para que a gente utilize de fato um modelo de ligações já pronto para o nosso projeto, certo? Então, aqui, por exemplo, quando a gente criou uma ligação viga-pilar, observem que apareceu aqui genericamente 2.600 ligações de diferentes formas. Ó. Então, se a gente observar aqui, ó, temos ligações diversas entre vigas e pilares. Para que a gente acesse essas ligações, é importante que a gente esteja logado no site do Ideia Estática, tá? Mas, enfim, vejam que aqui o software oferece várias ligações que já foram realizadas por usuários anteriores e que são disponibilizadas aqui pelo Ideia Estática, ok? Então, esse recurso do Connection Library é algo muito interessante para vocês explorarem para insights e para facilitar fluxo de trabalho de rotinas de projetos reais, ok? Aqui na parte de cima a gente ainda tem algumas informações que são informações relacionadas à questão de importar projetos, ou abrir projetos importados. Temos aqui a parte de links com o BIM, né? Com ferramentas BIM. Temos aqui preferências do usuário. Esse daqui é um dos recursos que eu mais gosto. É um recurso relativamente recente do Ideia Estática. Eu acho que vem talvez uns 2 anos para cá. E aqui, pessoal, são algumas preferências do usuário. São algumas preferências e personalizações que estão acessíveis para nós e que ficam gravadas de fato toda vez que a gente acessa o software. Então, aqui falando de preferências, num primeiro momento, uma coisa muito interessante é a questão de logomarca. A gente pode manter a logomarca do Ideia Estática nos relatórios, ou a gente pode eventualmente utilizar uma logomarca de alguma empresa nossa ou de alguma empresa lá do cliente final. Então é interessante porque temos a possibilidade de personalizar os nossos relatórios. Uma outra questão interessante é que a gente tem aqui, pessoal, diferentes línguas aqui disponíveis pela Ideia Estática. Mais recentemente, né, cerca de 1 ano para cá, mais ou menos, a partir do trabalho extenso desenvolvido pela BeamWorks, a interface gráfica do Ideia Estática ela é disponibilizada em português do Brasil, né? Então isso é interessante porque tem muitos usuários que preferem utilizar de fato aqui em linguagem nacional e não apenas a interface do software, mas as memórias de cálculo também elas podem sair na língua portuguesa, tá? Bom, outras configurações de projeto, temos algumas configurações iniciais, como normas de cálculo. Então temos essas normas de cálculo disponíveis para o aço, temos algumas outras normas de cálculo disponíveis para a parte de concreto, e aqui estamos as versões das normas que a gente quer utilizar como referência. Essa é uma dúvida que muita gente tem, vale a pena destacar algumas questões sobre as configurações de normas, porque muita gente pergunta, Alberto, e quando é que vai surgir norma brasileira, ou se faz diferença a gente ter norma brasileira ou não. Pessoal, qual é as ponderações que eu faço em relação a normas? Toda a parte do Ideia Estática, o fundamental, a raiz do Ideia Estática, de fato, ela é fundamentada em pesquisas, artigos de pesquisas que são publicados ano a ano, já tem décadas sendo publicadas, e levamos em consideração critérios normativos estabelecidos pelo Eurocode em relação a critérios de dimensionamento de ligações e elementos de chaves, certo? Então, a raiz do Ideia Estática ela é fundamentada no Eurocode, fundamentada em uma série de artigos de pesquisa e publicações presentes na literatura, tá?
Quando a gente entra com as informações de normas, as normas geralmente são aplicáveis a coeficientes de ponderação, geralmente coeficientes de ponderação, são aplicáveis a questões relacionadas a dimensionamento de soldas e de parafusos, que são outros componentes de ligações que a gente costuma adotar nos nossos modelos de uma maneira ampla. Então, o fato da gente ter, por exemplo, a norma americana faz com que todo esse item relacionado a soldas e parafusos, ele tenha uma proximidade muito grande com o que a gente traz aqui na norma brasileira. Independente de ter ou não ter a norma brasileira, a norma americana é uma norma aceita internacionalmente e geralmente os clientes aceitam também o dimensionamento conforme a norma americana, tá? Então, toda a base fundamental, por mais que a gente tenha a norma brasileira no futuro próximo, aqui a base fundamental vai continuar sendo do Eurocode, né? É a raiz de fato do ideia estática. E todas as outras verificações adicionais, como parafuso, solda ou qualquer outra verificação analítica, a parte de chumbadores, por exemplo, ela segue critérios normativos que não distanciam muito os critérios da norma brasileira em relação, por exemplo, a uma norma americana, tá? Então, na minha opinião, o fato de não ter a norma brasileira não nos traz falta. E ter a norma brasileira, na minha opinião, não vai nos trazer benefícios, ok? Só vai ter a bandeirinha do Brasil, claro que vai ser algo adicional, vai mostrar a força que o Brasil tem num cenário internacional voltado à plataforma ideia estática, mas não muda essencialmente nada para nós, tá? Enfim, então eu costumo configurar aqui pela norma americana, que é algo mais próximo do que a gente tem na nossa realidade brasileira, o ISC 360 de 2022, o método dos Estados Limites, LRFD. Então é a configuração que eu deixo como referência. As normas de concreto americana fazem referência ao ACI 318. Aqui a gente consegue, pessoal, ainda no software, personalizar a questão de unidades de medidas. Então, eu gosto de utilizar uma unidade de medidas aqui métricas, basicamente. Então, eu basicamente deixo o que o software oferece aqui como referência. Eu acho que poucas mudanças aqui são feitas geralmente em relação ao padrão do software. Às vezes eu acrescento uma casa decimal aqui, outra ali, mas essencialmente eu mantenho o que está aqui como dimensões principais. Em relação aos materiais, também costumo deixar as informações iniciais. Resultados, costumo deixar as informações iniciais. Geralmente o que eu gosto de mudar particularmente é questões de rigidez à rotação. Então, ao invés de eu enxergar meganewton, eu gosto muitas vezes de enxergar em quilonewton metro por radiano, tá? Então, aqui está meganewton metro por radiano, segundo provavelmente porque eu não usei recentemente alguma questão relacionada à rigidez e não alterei isso. Mas o que eu gosto muito como usuário é colocar quilonewton metro por radiano. Então, como eu falei para vocês, são poucas questões que eu gosto de mudar em relação ao padrão do software. Temos aqui questão de arredondamento de entidades. Então, aqui o ideia estática tem alguns critérios de arredondamento de dimensões de chapas, espessura de chapa, espaçamentos. Então, são coisas que geralmente eu não mudo, eu mantenho as informações iniciais. Temos aqui a parte de incrementos em tamanho de solda. Então, incrementos do controlador é porque na hora que a gente vai atribuir uma solda ao modelo, a gente consegue um botão de subir ou descer, a gente consegue mudar as dimensões de perna de filete, por exemplo, e esse é o critério de incremento do controlador, que também é ajustável que me der. Eu não costumo mudar, tá? Temos a questão gráfica também de cores, eu não costumo mudar, embora seja possível a gente fazer uma mudança completa. Então, aquele usuário mais criterioso pode querer mudar uma cor aqui, pode não gostar de uma cor ali, e ele tem toda a liberdade de mudar diversos parâmetros que são apresentados. Apresentação dos resultados, então aqui temos paleta de cores aqui para resultado de armaduras, tamanhos de fontes, nada disso eu costumo mudar. Aqui eu também acho que nada eu costumo mudar, e aqui o configurações avançadas modo desenvolvedor, geralmente eu deixo habilitado na aba desenvolvedor, coloco salvar. Pronto. Então, toda vez que a gente acessar a ideia estática, essas configurações de projeto vão estar acessíveis, tá? Desculpa, essas preferências vão estar acessíveis. Além dessas preferências, o usuário pode
fazer, pode mexer em configurações de projeto, certo? Por exemplo, aqui a gente tem a aplicação, o módulo Connection. A gente pode selecionar Connection, Member ou a parte de Detailing, que é parte de concreto. Podemos escolher a norma de referência, então vou escolher a norma americana. Podemos escolher os padrões de materiais, por exemplo, seções laminadas, cantoneiras, parafusos. Então são os padrões de materiais que a gente vai escolher como padrões. E temos uma série de informações aqui que a gente vai percorrer ao longo do tempo. E que eu vou dar algumas dicas para vocês também ao longo do tempo. Como análise, verificações, modelo. Temos várias questões importantes aqui de modelo a serem tratadas. Tem até uma mudança do padrão do IDEA aqui que está diferente. Então, geralmente, o padrão do IDEA eu posso até verificar aqui. Eu vou verificar, mas eu tenho quase certeza que esse comprimento eu mudei aqui incorretamente. Mas é um comprimento padrão do elemento em função da altura de 1,25 vezes. Esse dado eu vou me certificar com vocês. Mas enfim, então temos algumas parametrizações e padronizações interessantes que podem ser colocadas aqui, que a gente vai fazer isso ao longo do tempo, né? São muitas informações diferentes e a gente não vai conseguir passar para vocês rapidamente, até porque é muito mais satisfatório, muito mais interessante em termos de aprendizado, que a gente visualize o software em si e depois a gente vai mexendo em algumas opções à medida que o tempo for passando, até para que a aula fique um pouco mais dinâmica para vocês, ok? Então, essa é a interface inicial do IDEA Estática. A gente vai voltar a falar sobre ela lá na frente, como eu falei para vocês. Vamos voltar a mexer nos padrões. E é basicamente isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula. Espero que as próximas sejam ainda melhores. E até a próxima. Grande abraço.